Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Agnello Corbellino, o seu talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. Sejam bem-vindos à TV Mato Grosso, canal 27.1. É uma alegria saber que você está do outro lado nos assistindo. No programa de hoje, eu vou estar recebendo a doutora Izanete Bieski, ela que é especialista em plantas medicinais. E pode ter certeza que o assunto vai ser muito interessante. Eu sou Agnello Corbellino e tenho a alegria de poder estar com você nessa noite. Você está no programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão de Mato Grosso. No programa de hoje, eu vou estar recebendo a doutora Izanete Geraldine Costa Bieski, ela que é presidente do Instituto do Saber Ativo. O assunto de hoje vai ser sobre plantas medicinais. Ela é uma das profissionais mais estudiosas do assunto aqui do estado de Mato Grosso e eu tenho um prazer de poder recebê-la e revê-la novamente. Muito bom, doutora Isa. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Faço questão de apresentá-la ao nosso público nessa noite e podermos conversar sobre plantas medicinais. É um prazer. Isso para mim eu fico encantada só de você me convidando em cima da hora, eu não posso negar. É paixão mesmo, Agnello. Por favor, fique conosco aqui à vontade. Vai ser um prazer poder conversar com a senhora nessa noite. Bem, eu lhe apresentei como presidente do Instituto do Saber Ativo. Né? Sim. A senhora tem a formação na área de farmácia, licenciatura em química e também biologia. Além dessa formação, né, o que mais dentro desse currículo privilegiado que a senhora tem? Olha, eu tenho 7 especializações ligadas à fitoterapia e depois fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e quando eu terminei o doutorado, eu participei também do marco regulatório da legislação que dá autonomia para o farmacêutico prescrever e eu não tive dúvida, vendo e vivenciando na prática o poder das plantas, que eu deveria, por mais que uma obrigação, implantar o meu consultório para atender pacientes e poder contribuir na saúde deles. Só que, com a demanda muito crescente, Agnello, eu não podia deixar de também multiplicar esse trabalho para outros profissionais e por isso eu implantei o Instituto ISA, porque eu tenho a formação tanto para pacientes, para o público final, quanto para profissionais de saúde, inclusive especialização em fitoterapia clínica baseada em evidências. Eu vou lhe chamar de doutora Isa, sem problema, sim, né? Sim, com certeza. Me fala um pouquinho do Instituto do Saber Ativo, esse instituto que a senhora acabou abrindo um espaço diferente para atender o público. Sim, justamente por saber da importância desse trabalho educativo que a população precisa. Eu criei na pandemia, sem muitas condições de trabalhar no presencial, foi onde surgiu esse insight de criar o Instituto ISA para trabalhar formação somente na área de plantas medicinais, fitoterápicos e também os óleos essenciais. E aí, de lá para cá, Agnello, já são aí mais de 8 cursos, especialização, vários eventos, eu já realizei simpósios brasileiro, congresso internacional, muitas lives, eu acho que eu tenho mais de 500 lives, simpósio, jornada, palestras e assim, o chão é o limite para compartilhar as informações da importância do uso seguro e racional das plantas medicinais. Dentro desse instituto, a senhora criou um programa educativo, que aborda diretamente a questão e a importância das plantas medicinais. A senhora não tem ideia do número de pessoas que utiliza exatamente as plantas medicinais. Embora a senhora esteja na área, mas eu quero crer que são muitas as pessoas que têm recorrido a esse programa, vamos dizer assim. Quem pode participar hoje do Instituto? É só profissionais da área da saúde ou pessoas anônimas, donas de casa, enfim? E essa informação, essa informação é uma informação que eu, inclusive, divulgo muito, porque a Organização Mundial da Saúde, ela, em um grande evento, em 1970, fez uma pesquisa
e constatou que 70% da população brasileira utiliza plantas medicinais. É um número muito alto, elevado, muito alto. Né? Bem acima do que demais. E aí, e mais, Agnello, nas minhas pesquisas aqui em Mato Grosso, esse número chega a mais de 90%. Mato Grossense aderiu às plantas medicinais? Muito, muito. Porque aqui nós temos os 3 importantes biomas do Brasil, né? Nós temos aqui o Cerrado, o Pantanal e a Mata a Amazônia, né? E então, o que falta dentro do contexto desse trabalho da fitoterapia? E por isso eu resolvi criar o Instituto ISA, né? 70% da população utiliza plantas medicinais. Nós temos as informações de grande importância do uso das plantas medicinais, só que tem um grande gargalo, Agnello. Sabe o quê? A falta de formação dos profissionais de saúde. Nós somos, eu fiz questão de fazer esse levantamento, nós somos profissionais da saúde um total de 1% da população. Então, imagina, 1% da população na área da saúde, não temos nem 0,1% atuando na área das plantas medicinais. E mais, só para concluir, a prevalência das doenças não condiz com esse número de 70% que a população utiliza, não é? Se nós temos a população utilizando plantas, as doenças só aumentando, o que está faltando? A orientação correta, né? Então, dentro do meu trabalho, eu tenho cursos de formação para a população, que vai desde o jardim medicinal, a fitoterapia básica, uma fitoterapia mais avançada, eu ensino o preparo do remédio caseiro, né? Então, o uso racional também dos óleos essenciais, que é de suma importância, né? Que virou assim uma banalização, utilizar o óleo essencial, uma moda, né, muito grande da população. Então, eu não vejo outra saída que não a contribuição na educação da população. Por quê? Porque as políticas públicas, elas estão deixando muito a desejar, Agnello. Temos 19 anos da aprovação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e nada tem avançado para incluir a formação de profissionais na graduação. A senhora fez minutos atrás uma crítica, eu digo no bom sentido da palavra, sim, de que os profissionais da área da saúde não estão se interessando pelo uso das plantas medicinais, dessa alternativa de cura, sim, né, e tratamento da população. Não será exatamente por conta de que isto não é amplamente ensinado nas faculdades, né, nos centros educativos, na área da saúde? O próprio poder público não se interessa por isso, porque acredita que o melhor negócio ainda seja comprar medicamentos de laboratório, porque isso dá mais lucro? Muito, tem tudo a ver com isso, Agnello. E eu não tenho dúvida, e é por isso que eu tenho sensibilizado muito, né? E o meu trabalho, ele vem contra a corrente do sistema, tá? Só está na contramão do processo, na contramão do processo, mas não tem problema, porque eu estava falando para você que eu não tenho a preocupação em vender curso. A minha maior preocupação é ter profissionais comprometidos e fazendo um trabalho bem feito. Dentro do Instituto, a senhora não cobra todo esse ensino, tanto para a população quanto para profissionais? Como é que a senhora classifica isso? Sim, eu tenho eventos gratuitos, certo, quase que diário, né? Nas minhas redes sociais eu publico todos os dias, né? Vídeos, publicações estáticas com receitas, né? Justamente sensibilizando, né, o público, tanto o público que utiliza na sua rotina, quanto para despertar a importância desse trabalho no profissional, porque a faculdade não faz isso. Nós não temos nenhum curso que forma o profissional da saúde prescritor, né? E eu coloco qualquer profissional da saúde, Agnello, prescrevendo em menos de 30 dias. Por que isso? Porque eu vou, né, pegar na mão desse profissional, eu atendo ele em uma consulta, mostro para ele a importância de você conhecer o doente, né,
e fazer a prescrição. E aí, com isso, ele vai só desenvolvendo o raciocínio clínico dele e em menos de 30 dias ele está andando sozinho. Ele ganha algum certificado, diploma, dos cursos que faz? Eu tenho o certificado tanto do curso de capacitação e o de especialização, que é reconhecido pelo MEC. A minha especialização, inclusive, tem um módulo de cannabis, que é uma das plantas mais importantes. Daqui a pouco eu quero falar, inclusive, com a senhora sobre isso. Sim. E reconhecido pelo MEC, de 900 horas. Então, o profissional não tem desculpa, né, de não saber aonde buscar informação. E aí eu tenho feito esse trabalho gratuito. Semana passada mesmo eu realizei a Semana da Fitoterapia Integrativa, 4 aulas e dando certificado gratuito para quem participou e assinou a lista de presença de 10 horas. E me chamou muito a atenção, Agnello, que eu falo assim que é a qualidade, né, dos profissionais que vêm que me deixa realizada e motivada, né? Porque a gente tem que estar motivado, né? Então, entre esses profissionais, eu recebi um acadêmico do último semestre de farmácia com síndrome de Down. Olha que maravilha! E aí eu pedia, né, nas redes sociais para as pessoas que estivessem acompanhando divulgar nas suas redes, porque a gente precisa fazer essa corrente, né, essa rede de difusão do trabalho. E eu observei que foi só ele que divulgou, né? E aí ele participou dos 4 dias e eu convidei ele para fazer uma live comigo depois que terminou a semana e falei com a mãe dele e eu descobri que era a 2ª graduação dele. Então, assim, isso mostra para mim que qualquer ser humano pode ter a excelência naquilo que desejar, né? E aí a gente fica feliz por uma pessoa que é excluída, né, muitas vezes pelo sistema e muitos outros profissionais que têm aí uma saúde de ferro e não se acha, né, capaz e tem muitos bloqueios em vir atuar no consultório. E ele se matriculou na especialização, ele está encantado e ele quer, depois que terminar a especialização, fazer mestrado com o meu orientador e o meu orientador já aceitou. Olha que maravilha, olha, são experiências incríveis que a senhora está compartilhando conosco nesta noite. Agora, doutora Isa, a senhora falou alguns pontos aí importantes dessa sua profissão e dessa sua paixão pelas plantas medicinais, pela fitoterapia, né? Só para a gente fechar esta questão do Instituto com relação àquilo que ele oferece para a população, não só para o público da área da saúde, mas a senhora também disse que as pessoas que são apaixonadas por esse segmento, nós temos muitas donas de casa, muita gente, homens e mulheres, né, que atuam e até trabalham com plantas medicinais. Eles também podem participar de todo o programa, de todas as horas aula, e eles também vão receber um certificado, um diploma de participação, de conclusão do curso? Sim, eu tenho vários cursos, como eu falei, né, desde o Jardim Medicinal e o do programa em si, que é onde eu foco no atendimento ao paciente e na prescrição, né? Só que no caso da prescrição, a gente tem a restrição dos profissionais que podem prescrever mediante o seu conselho de classe. Né? Então, fora isso, se você, né, ou qualquer pessoa, ser humano que não tem nem graduação, quiser vir fazer o programa, que é o programa onde eu trabalho toda essa questão da sensibilização, do olhar para o doente e não para a doença, e o raciocínio clínico da planta certa, pode vir fazer, só não pode atuar no consultório, atendendo e prescrevendo. Mas o conhecimento é livre. Olha, tem muita gente que eu tenho certeza que já está nos acompanhando aqui, está curioso para nós conversarmos. Venha, será um prazer, né? Não, e tem muita gente querendo saber, né, que tipo de planta medicinal para curar isso, aquilo, assim, tal. Calma, é o que mais tem, nós vamos daqui a pouco desmistificar isso daí, e esse é um quebrar grande alguns segredo tabus do meu trabalho. Eu acho que isso também passa por quebra de tabus, né? Passa. Tem muitas pessoas que estão acostumadas com antibiótico, por exemplo, né? E não sabe dos malefícios que o antibiótico causa. Não sabe. Embora seja extremamente útil para a cura de algumas enfermidades, mas acaba, obviamente, deixando as suas marcas e consequências também, né? Mas ainda muito se questiona, doutora Isa, a eficácia das plantas medicinais como uma alternativa de cura de muitas doenças. Como é que se quebra isso? Porque é uma questão cultural. Sim.
se fosse ineficaz, o sistema não estaria ignorando, não é? Você não concorda comigo? Porque o sistema não quer que haja uma disseminação disso dentro do processo oficial de tratamento. Então, isso aí, por si só, já nos mostra que é, sim, eficaz, né? E a gente tem, sim, a preocupação de utilizar tudo com evidências. Então, dentro do trabalho que eu desenvolvo, como eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na etnobotânica, o que significa isso? Eu fui a mais de 1000 casas entrevistar pessoas e saber quais plantas elas utilizam. Então, dentro desse contexto, eu encontrei plantas que são nativas, que não tem nada de pesquisas ainda, e muitas plantas que já são validadas cientificamente, entendeu? E aí, muitos profissionais falam assim, não, eu não vou prescrever planta porque não tem uso seguro, né? É mais fácil falar que não tem uso seguro do que estudar e conhecer, né? E dentro do meu trabalho, quando eu fui implantar o programa para formar profissionais, eu passei 6 meses, Agnello, fazendo um estudo de pente fino para montar um e-book, tá? Que eu tenho nele 300 plantas que eu posso prescrever com segurança para o paciente mandar manipular. Porque a gente precisa também olhar aonde a pessoa vai adquirir a planta, porque é um outro problema. Sim. Olha, eu quero só aproveitar, não interrompendo a senhora, para colocar o seu Instagram no maravilha. vídeo, né? A senhora pode falar para nós? Sim. Eu tenho 3 Instagram, mas o que a senhora... Só um, depois vocês me encontram nos outros. Uhum. Doutora DRA.isafito, com S. Isafito. DRA. Né? Isa com S. Fito. Uhum. Né? Esse é o que eu falo diretamente para os profissionais de saúde, especialmente os farmacêuticos. Eu até peço, por gentileza aí, a produção, se puder colocar no vídeo para nós. Sim. Né? Vai ser muito interessante porque você já está nos assistindo, pode nos mandar mensagem aqui, por aí. Já vai... Né? Isso, tá aí, ó. Show, olha aí, ó. Muito obrigado. Ali tem uma imagem falando quem é a doutora Isa, né? Pode passar um pouquinho aí, só pra gente... Hoje eu fiz um vídeo, Agnello, falando sobre a castanha da bocaiúva. Não fala em bocaiúva porque a dona Dilza, que é a minha mãe, ela é apaixonada por bocaiúva. Gente. E ela não se cansa de perguntar para mim, meu filho, onde que eu arrumo bocaiúva? Quer chupar bocaiúva? Eu vou te dar o endereço da farinha da bocaiúva, da castanha da bocaiúva, que é maravilhoso. Olha, gente, vocês podem explorar bastante aí esse canal de informação da doutora Isa, né? DRA, doutora Isa Fito, né? E eu tenho certeza que você vai encontrar os meios de contato dela também. Sim. Por quê? Porque que a ciência ainda não reconhece as plantas medicinais como deveria dentro desse processo de cura no ser humano. Eu não tenho dúvida, Agnello, que é por conta da grande medicalização e do grande lobby da indústria farmacêutica. Eu não tenho dúvida, porque eu tenho pacientes Sim. que eu estou tratando com acompanhamento complementar, né, ao câncer, e resultados assim surpreendentes com as plantas que já são validadas, entendeu? Tem várias plantas que já são, já constatada a eliminação e a inibição de células cancerígenas, né? Então, eu tenho, assim, resultados do próprio paciente que ele chega, né, para fazer o tratamento complementar com o diagnóstico. Eu não dou diagnóstico. Todos os pacientes que chegam para mim, aliás, ele já vem porque ele já está cansado de não ter o resultado com o medicamento sintético, e aí ele começa o tratamento, né, com a fitoterapia integrativa, onde eu aplico um método que eu desenvolvi, que tem uma grande importância. Por quê? Porque eu vou identificar o problema dele lá na raiz. O câncer tem várias causas. A ansiedade, a gastrite, as dores, né? E daqui a pouco nós vamos falar das plantas que servem para poder tratar esses pacientes que estão sofrendo desses males aí. Sim. Eu estava, certa vez, lendo a respeito das plantas medicinais e eu percebi que o próprio governo, falando aqui do governo federal, no Brasil, ele autoriza o uso de algumas plantas. 12 fitoterápicos já estão. E tem também algumas que são proibidas. Inclusive a Anvisa
proíbe o uso de algumas plantas medicinais. Eu queria que a senhora falasse exatamente quais são essas plantas autorizadas pelo governo brasileiro para o seu uso. Sim. E quais são as que estão proibidas aqui no Brasil. As que estão liberadas, né, são a relação de 12, eu não sei se eu vou lembrar todas de cabeça, eu sei que é a espinheira santa, a unha de gato, a soja, nós temos também a ginkgo biloba, que mais? Você tem uma relação aí ou não? Não, não tenho. Eu não lembro assim de cabeça, aqui. Mas eu só sei que são guaco, certo, né? São 12 fitoterápicos industrializados que o município pode adquirir para ter na farmácia básica do seu município e o médico pode prescrever. Esses são fitoterápicos reconhecidos pela Anvisa. Mas nós não encontramos esses produtos dentro das farmácias, tanto dos municípios quanto do Estado. Não encontra. As farmácias públicas não oferecem isso para a população. Não. E nem forma o profissional para prescrever aquilo. Certo. Então eu quero aqui abrir um espaço para uma cobrança ao setor público, aproveitar que a senhora está aqui, me ajuda aí se eu estiver errado. Olha, secretarias municipais de saúde, Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, nós precisamos discutir a importância das plantas medicinais dentro do próprio parecer técnico da Anvisa e do Ministério da Saúde. Por que é que nós não temos esses produtos como uma opção de tratamento para a nossa população, doutora Isa? Eu fico arrepiada, porque eu posso falar com muita propriedade desse programa. É por isso que a senhora está aqui hoje. Tá? Eu fui a criadora do Programa Municipal de Plantas Medicinais na Secretaria de Saúde de Cuiabá. Perfeito. Programa Farmácia Viva. Isso quando? Em 2004. 2004. Tá? Foi aprovado por decreto. Era na gestão do prefeito Wilson Santos. O secretário Luiz Soares. Certo. E eu trabalhei durante 7 anos. Sim. Como foi criado por decreto e na época a essência do trabalho tem que ter a farmácia de manipulação, porque senão você fica capengo, né? Você não tem como pedir pro profissional prescrever, porque não vai ter o medicamento, né? Sim. E como não foi implantada a farmácia de manipulação na época, por questões políticas mesmo, eu comecei a trabalhar as questões educativas. Então, eu implantei jardins medicinais nas unidades de saúde, com o suporte dos médicos, das equipes, das unidades. Foi um trabalho lindo. E esse trabalho ganhou prêmio no evento de secretarias municipais do estado, e eu fui convidada para ir em vários estados, fiz parte da comissão no Ministério da Saúde para ajudar na seleção de plantas, e como não avançava, eu pensei, vamos criar a lei, né? Eu fiquei 1 ano, Agnello, na Câmara dos Vereadores para aprovar essa lei. E conseguiu? Consegui. Eu até falei, na época, pro Edivar, que era presidente da Câmara, eu falei, será que eu vou ter que me candidatar a vereadora para aprovar essa lei, né? E aí eu fui convidada para sair candidata. Sim. E aí quando eu fui numa reunião com eles, né, com o Wilson Santos, o presidente do partido, o Ciel Tavares, eu lembro como se fosse hoje, foi 7 de setembro. E aí que eu falei todo o meu trabalho, o que eu tinha, né? E eu perguntei quantos votos precisava. Quando eles falaram 2.500 votos, eu falei, só isso? Mas eu falei com tanta inocência. Por quê, Agnello? Eu já vinha fazendo não é da área trabalho. Política. Não sou. A senhora é uma profissional da área de saúde. Eu estava fazendo um trabalho que eu tinha 10.000 pessoas, sim, né, então a senhora imaginou. Né? E aí, só que daí eu fui estudar a fundo o que era ser uma vereadora. Sim. E esse trabalho que eu desenvolvo, ele vai muito além da política partidária. Ainda bem que nós temos a senhora como uma grande profissional da área da saúde. E aí, Agnello, depois de tudo isso, não avançou, né? Eu entrei para o mestrado, doutorado, eu fui convidada a ser relatora na Câmara Setorial Temática da Assembleia Legislativa para escrever o programa estadual. Nós temos a política aprovada no Estado. Só que, infelizmente, nem o município e nem o Estado parece-me que está adotando. Não. Né? E eu já entreguei protocolado na Câmara, na Assembleia, já mandei para o governador, porque foi um programa que foi eu quero do governo. Aproveitar, e eu vou estar recebendo eles no programa, nos próximos dias. Pode cobrar eles. Uhum. Tanto o candidato Abílio Brunini, quanto o candidato Lúdio Cabral. O Lúdio me conhece muito bem, viu? Que discutam essa pauta
porque muito ela importante. é muito importante. Saindo da esfera municipal, dos decretos e até da política, nós observamos um crescimento, eu diria que extraordinário, das farmácias de manipulação que utilizam das plantas medicinais para a venda e tratamento de pacientes. Isso a nível de Brasil e Mato Grosso cresceu bastante. O que a senhora pode me falar a respeito desses profissionais, desses centros de tratamento através de seus produtos, que são as farmácias? A medicina integrativa, ela tem avançado muito, né? Que é o quê? Olhar para o paciente como um todo, né? E fazer a prescrição personalizada. Apesar de ainda ser muito aquém a prescrição de fitoterápicos, mas tem avançado, né? E aí, esse é a grande importância da farmácia de manipulação. E nós temos, como eu falei, 300 plantas que podem ser prescritas com segurança para o paciente. Fitoterápicos, entendeu? Certo, mais de 300 plantas. Mais de 300. E se a gente organizar formulações diferentes, dá mais de 3.000 formulações. Doutora Isa, pegando o gancho dessa sua fala, quais são as plantas que nós podemos considerar de fato medicinais? Porque quando a gente fala em plantas, nós estamos falando de uma infinidade delas, né? E nós bem sabemos que a desinformação, ela pode nos levar a enormes prejuízos à área da saúde, né? O que nós podemos classificar como plantas medicinais? Planta medicinal são espécies vegetais que precisa ter metabólitos ativos ali que vão estar tendo ação terapêutica. Então, se eu utilizar uma planta e ela tiver um benefício de tratamento a alguma doença, aí sim eu posso chamar medicinal. Caso contrário, ela é ou ornamental ou tóxica. Certo. E se eu lhe perguntar quais são as plantas que verdadeiramente podem ser utilizadas para tratamento, assim? Tratamentos específicos. Nós temos uma classificação delas ou não? Tem. Uma planta, Agnello, ela pode tratar várias doenças. Por quê? Porque ela age em múltiplos alvos no organismo. Ela é diferente do medicamento sintético, que ela tem já um sítio de ação específico para tratar uma doença. Vou dar um exemplo para você. Tem uma infinidade delas, né? Eu vou dar um exemplo da erva baleeira, que é de nome científico Cordia verbenácea, uma planta nativa da Mata Atlântica e que ela tem ação de falar sobre as plantas que são proibidas pela Anvisa. Sim. Bem lembrado. O que é proibido pela Anvisa quando é lançada uma portaria? As plantas medicinais que não têm registro. E aí a gente tem o ginseng indiano, que é a ayahuasca, a ashwagandha. Nós temos o ginkgo biloba. Por quê? Porque existe uma variedade de indústrias clandestinas que não registra na Anvisa. Até a moringa oleífera, que é uma planta amplamente utilizada, ela foi proibida pela Anvisa, mas não por não ser uma planta medicinal, e sim por não ter registro. Agora, o que a gente observa é que nas bulas dos medicamentos químicos feitos por laboratórios, tem ali, dentro da sua descrição, produtos originados de plantas medicinais, misturados, atrelados ali aos produtos que são
que fazem base da formulação do medicamento. Sim. Eles não levam o destaque que outros produtos têm. Não levam. E aí, quando a gente encontra isso, nós não podemos chamar de fitoterápico. Porque o fitoterápico, para eu chamar um medicamento de fitoterápico, só pode ter ali dentro planta medicinal. Ele tem que ser 100% planta 100% medicinal. Planta. Acho que é importante esse esclarecimento, sim, porque às vezes o consumidor, ele é até enganado. Ele é enganado. Sim. Porque ele vai em busca de um medicamento e chama o medicamento pelo nome da planta. Eu participei, Agnello, de uma entrevista no Fantástico. Certo. Falando justamente sobre isso. A venda da planta, do fitoterápico chamado Leite da Moreira, foi em 2012. Sim. E quando eu recebi, foi através de uma aluna que eu recebi essa planta, esse medicamento, num frasco. Ela falou assim, meu marido comprou de um ambulante, doutora Isa, eu queria saber se é fitoterápico. Quando eu peguei, abri o frasco e olhei a cápsula, eu falei para ela, não é fitoterápico. Por quê? Não tinha, as plantas ali, todas, não cabiam naquela cápsula e não tinha o nome do farmacêutico responsável e nem endereço, né? E aí eu mandei a foto desse frasco para uma amiga da Anvisa. E aí, depois foi solicitado um farmacêutico para falar na matéria no Fantástico, pelo Conselho Federal de Farmácia, e eles me convidaram justamente porque eu tinha participado dessa denúncia, né? E foi constatado que nessa cápsula não tinha nada de planta mesmo, e sim um corticoide, Agnello. Eu cresci vendo e ouvindo a venda de raízes, de plantas, né? Através dos raizeiros. Sim. Hoje, talvez a gente não os vê com tanta frequência, né? Como antes. Antes eles ficavam nas praças, sim, e ali eles abriam aquelas balas, aquelas bolsas, e ali tinha erva, raiz, sim, planta de tudo quanto é jeito lá, né? E se vendia muito aquilo lá, se comprava bastante, se consumia muito. Qual é o risco que a população sofre, ou enfrenta, ou pode vir a ter, comprando produtos sem esse esclarecimento técnico? Isso denigre até contra o conhecimento tradicional, Agnello. Quando eu fui fazer uma especialização, a conclusão de uma das minhas especializações, o meu orientador me deu uma incumbência. Você vai fazer uma monografia com a história de vida de um raizeiro ou raizeira. E eu rodei esse Cuiabá inteirinho e eu não encontrei. Justamente por isso, porque quem está na frente desse trabalho não são raizeiros, são vendedores, e que muitas vezes vendem produtos clandestinos, misturados, contaminados. Então isso tudo denigre contra o uso das plantas. Tá certo. Bem, eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo. É o tempo da senhora tomar uma água. O que a senhora trouxe em mãos aí? Eu tô vendo que a senhora tem uma planta aí ao lado. Eu trouxe duas plantas aqui e quase que nós temos em Cuiabá uma estufa ambulante, né? Sim. Porque eu saí de casa, eu peguei no meu jardim, todas elas estavam fresquinhas, Quais bonitas. São essas plantas aí? Esse aqui é o ginseng brasileiro, é uma planta nativa. Daqui a pouco nós vamos falar, atenção homens. Já ligou o alerta, né? É ela mesmo. E essa daqui é a erva cidreira. Erva cidreira. Então vamos fazer o seguinte, eu vou para o rápido intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos falando exatamente do poder das plantas medicinais na cura das enfermidades humanas. E nós vamos falar de várias enfermidades e quais as plantas que são mais indicadas. Vamos falar também dos chás, né, dos óleos. Não sai daí não, porque rapidinho nós estamos de volta com o programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense. Os servidores públicos merecem respeito. Na prefeitura, vou colocar em prática tudo aquilo que sempre defendi como vereador e deputado. RGA todos os anos, ganhos reais progressivos, fortalecimento das carreiras, respeito aos pisos salariais das profissões, concurso público a cada 2 anos e combate ao assédio moral. Vamos garantir também diálogo permanente com todos os sindicatos.
De volta com o programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense, recebendo nesta noite a doutora Isa Bieski, ela que é uma profissional da área das plantas medicinais. E o assunto no primeiro bloco foi muito interessante e eu quero crer que agora no segundo bloco vai ser melhor ainda. Sim. Né? E eu já quero começar, viu, doutora Isa, lhe perguntando aquilo que todo mundo quer saber, Sim. né? Me fale agora das plantas para a cura de algumas enfermidades. Nós vamos falar sobre isso agora e eu queria exatamente começar por essas plantas que a senhora tem em mãos aí. A senhora falou que tem em mãos aí o ginseng. Antes de falar das plantas, eu queria só fazer uma observação, que é todo o coração do meu método, tá? É o que eu venho fazendo, né, da educação da população. É justamente pela população utilizar as plantas e buscar planta que é para curar uma doença ou outra, que as doenças não estão sendo combatidas. Então, eu quero falar, sim, eu vou falar, não tenho nenhum problema em falar nome de planta para todas as doenças, mas o grande mistério é saber qual a melhor planta para cada pessoa, tá? Por quê? Porque, por exemplo, a gastrite tem 4 mecanismos de ação diferentes da causa da gastrite. E é só no atendimento, né, ou no conhecimento melhor. Aí eu ensino também a pessoa se autoconhecer para fazer o uso seguro. Mas é muito importante saber a origem da doença. Perfeito. Eu vou pedir para a senhora falar um pouco olhando ali para aquela câmera, porque as pessoas precisam lhe conhecer. Sim. E eu tenho certeza que elas estão muito curiosas e elas estão amando a sua aula aqui no programa Agnello Corbellino. O que a senhora falou agora é muito importante. Muito importante. A pessoa não basta só ir atrás de uma planta medicinal para resolver um problema. É preciso primeiro conhecer a origem do problema para saber se essa planta de fato vai ter eficácia na cura ou não. Sim. E foi esse, Agnello, o grande dilema quando eu decidi implantar o consultório. Imagina, a população, 70% utiliza plantas medicinais. Quando eu decidi implantar o consultório, eu pensei, como que eu vou concorrer com o Google, não é? Porque qualquer pessoa pode ter acesso às informações hoje no YouTube, no Google, né? Verdade. Então, foi justamente isso que eu me liguei e falei, o Google jamais vai ter o conhecimento sobre aquela pessoa, aquele paciente, entendeu? E eu tenho, assim, resultados impressionantes, justamente porque quando eu atendo o paciente, eu vou lá no útero da mãe. Eu quero saber como que foi essa gestação. Por quê? Porque eu trabalho com a epigenética, que é algo também inovador dentro da medicina e que causa toda a modulação e o processo inflamatório no organismo, entendeu? Eu atendi um paciente, só para contextualizar, né? Esse paciente, ele tinha 76 anos, psicólogo com doutorado, e ele queria tratar uma insônia. E ele me mandou, um amigo, né, doutora Isa, o que eu tomo para insônia? E aí eu expliquei isso para ele e ele resolveu vir na consulta. E eu descobri a causa da insônia dele. Pode compartilhar conosco? Posso. Sabe qual foi? Quando ele tinha 3 anos de idade, ele dormiu por mais de 4 anos em uma cama com mais 2 irmãos. Sim. Então, você consegue ter a clareza do quanto que essa pessoa teve de perturbação no sono, e isso causou uma modulação no gene que perturbou o sono dele pro resto da vida. Caramba, olha que coisa interessante isso daí. Olha, aí eu expliquei para ele, eu falei assim, doutor, você consegue me entender como é você aprender a andar errado? É a mesma analogia, concorda? Sim. Então, a pessoa que aprende a andar errado, ela vai ter que fazer várias fisioterapia, colocar aparelho para poder aprender a andar certo e talvez ainda não fique bom. Verdade. Então, o que aconteceu com ele naquele processo ali do sono, porque muita pobreza, ele morava fora do Brasil, em uma cidade... Tem todo um histórico. Tem todo um trabalho que a gente precisa conhecer. Perfeito. Né? E aí... Você acredita que ele foi curado da insônia? Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque toda essa, eu falo que eu ajudo a pessoa a fazer uma detoxificação. E aí, é uma limpeza na memória celular, que o medicamento, ele age com muito mais atividade, entendeu?
eu tenho experimentado isso em muitos anos de atendimento, então eu posso falar com propriedade. Agora, sim, eu atendi uma paciente agora, semana passada, que veio na segunda consulta. Ela veio para tratar artrite. Certo. E aí eu fiz toda essa abordagem, tá? Eu faço também uma avaliação na saúde física, emocional e espiritual, né? Para poder ajudar a pessoa a voltar para si, porque a maioria dos pacientes ou tá no passado ou no futuro e não vive o presente, não vê a importância de se cuidar melhor, né? E aí eu fiz a prescrição para ela e ela voltou agora, semana passada, e ela emagreceu 10 quilos. Olha que maravilha, eu estou começando a gostar desse assunto, porque tem muitas pessoas que com certeza querem saber exatamente isso. Embora a senhora já tenha aqui na frente, em mãos, aproveitando este gancho, calma, homens, que nós vamos falar sobre ginseng daqui a pouco. A libido também é um problema que não é só usar o ginseng, entendeu? A gente precisa avaliar... Eu tô vendo que a senhora já quer falar sobre isso, né? É isso mesmo. Eu tô vendo não é só no homem, eu estou vendo que a senhora está muito interessada já em passar essa receitinha para nós homens. Com certeza, precisa, né? O problema da falta de libido no público masculino é algo... Não é só a ver com o hormônio, né? Não tem nada a ver com o hormônio. Tem tem também, né? Tem a questão da idade, o estresse, a falta o sono de qualidade, a alimentação. Então, são vários fatores. Certo. Então, às vezes, o paciente, ele acha, eu vou lá na farmácia e ver o que tem lá. E aí, a falta da formação lá do profissional é vender, né? É vender porque ele ganha comissão, inclusive, né? Vender vitaminas, né? E outros, e até o ginseng mesmo, que é fitoterápico e tá misturado com muitos. Deixa eu fazer uma pergunta já direta para a senhora. Vamos parar de rodeio. Eu já... Sim. A senhora tem a receitinha para cura da impotência sexual? Tenho sim, viu? Olha, modéstia à parte, nós temos melhorado muitos aí as impotências. A senhora tem a receita milagrosa para isso? Tenho sim, Aguinela, a senhora pode compartilhar conosco? Tanto do homem quanto da mulher. A senhora pode compartilhar conosco? Então, é aquilo que eu falei, né? A gente faz a prescrição personalizada e aí eu vou avaliar qual que é a causa, né? Se aquele paciente, ele tá com problema de próstata, né? Ele tá com problema de ansiedade, ele tem dificuldade mesmo, até da companheira, Se é o excesso do fumo. Sim, álcool, da bebida alcoólica. Sim, então aí a gente vai estar fazendo... de sono. Sim, a gente vai fazer uma prescrição com ajuste. E aí eu posso falar, sim, as plantas, né? Uma delas é o ginseng, mas nós temos uma infinidade. Nós temos a marapuama, o Marapuama, Guaraná. Eu tô super interessado nesse assunto. Trigos terrestre. E como é e a senhora consegue obviamente... Eu faço uma sinergia, né? Uma fórmula. Fórmula mágica, poderosa. Opa! Né? E o paciente, ele vai tomar depois do almoço e o jantar. A senhora faz o seguinte, já é reserva minha, tá? Com certeza. Sim. E na consulta, Aguinaldo, muitos pacientes, tanto homem como mulher, eles não falam, né? Então a gente precisa ir com um jeitinho e perguntar. Eu pergunto tudo, né? Desde o útero da mãe até o atual, né? E aí o paciente, ele vai, né? Eu pergunto como que tá, né? As funções, né, sexuais, né? A libido, né? O interesse. E aí a gente faz a prescrição. Nós estamos falando aqui dos homens, mas atenção, mulheres. Isso serve para vocês também. A mulher, coitada, né? Olha, as mulheres, Agnello, né? Modéstia à parte, tadinhas. Porque a mulher, ela tem uma sobrecarga muito maior, né? Com certeza. Ela é mãe, né? Só dela ter tido um filho, eu falo que a mulher, só dela ter um filho, ela já não é mais ela, né? E aí, ela não dorme mais. Imagina você... Eu não consigo imaginar quando eu tive o meu filho. Você não dorme. Não sei nem como que a mulher consegue, né? Ainda bem que a gente tem memória curta, né? E aí, isso tudo desencarreta um processo inflamatório. Tem mulher que não tem memória curta não, viu, dona Isa? Não. Doutora Isa, acho que nós já falamos que os homens queriam ouvir. Agora eu quero que a senhora fale para as pessoas que sofrem com inflamação. Quais são as plantas que são muito utilizadas, que têm um resultado eficiente na cura das inflamações? Geralmente a mulher com inflamação, né? Ou às vezes até o homem, ela
tá com excesso de peso, sim, né? Que aí sim. a gente tem toda essa avaliação o açúcar é um processo inflamatório, né? A falta de água... Eu li um livro certa vez que o açúcar é o ópio do século XXI, quer dizer, é uma das drogas mais poderosas e nocivas ao corpo humano. A senhora, através do seu estudo, também fez esse levantamento? Sim, açúcar, né? A gente precisa estar mostrando ali para o paciente, né? Se ele tem a necessidade de utilizar isso todos os dias. E aí a gente prescreve, Agnello, para tirar a vontade de comer o doce. Mas o brasileiro gosta de café, o brasileiro gosta de Coca-Cola, o brasileiro gosta de doce, o brasileiro gosta, enfim, de tudo que leva ao açúcar. Eu ensino a fazer o refrichar, para poder a pessoa não ter a necessidade de beber coca, né? Porque o maior vício ali é não só a cafeína, mas o gás, né? Sim. E aí a gente ensina também. A cafeína é nociva para o ser humano? O excesso, sim. O excesso de cafeína, sim. Nós encontramos cafeína... A gente tem plantas também, que não são só importantes, no café, né? mas também no guaraná, enfim. O chá verde, né? Chá verde. E que são plantas que têm uma ação farmacológica importantíssima, até na eliminação das células cancerígenas. Perfeito. Emagrecimento, né? Para tirar dor. Para tirar dor, a gente tem a própria Cordia verbenácea, o açafrão, certo? Tá? O açafrão, inclusive, é um anti-inflamatório também poderosíssimo, né? O próprio gengibre é um anti-inflamatório, né? Também que ajuda também a acelerar o metabolismo para ajudar a diminuir aí a circulação, né? Melhorar a circulação. Nós temos duas doenças. Canela de velho, que é uma planta nativa nossa. Que é muito boa também, muito boa. Nós temos duas enfermidades que, infelizmente, ocupam o cenário mundial. Não é um problema só nosso, caseiro do Brasil, nem de Mato Grosso, é nível de mundo, a ansiedade, que está ligada à depressão, né? E a questão do volume do peso. Sim, obesidade. A obesidade. São dois grandes problemas de ordem mundial. Sim. Né? Um é provocado pela péssima qualidade de vida, posso assim classificar, má qualidade de vida, que passa pela alimentação, sedentarismo e outras coisas mais. Hábitos errados que vêm desde a infância. Que vêm desde a infância. A senhora está falando da questão hereditária, epigenética, e a questão da ansiedade, que tem a ver com esse mundo louco que nós vivemos, acelerado demais, as pessoas... estão, enfim... E a dor é um reflexo da ansiedade. E aí entra dor, entra sofrimento, entra uma série de outras situações. Qual a solução para esses dois problemas? Eu posso falar um caso de obesidade, como que eu trato? Vamos falar primeiro, então, nessa questão do emagrecimento, do problema da obesidade. Sim. Então, um paciente, quando eu vou atender ele, que ele quer emagrecer, que eu recebo também, né? Eu trato tudo. Por quê? Porque eu não trato a doença. Eu trato o doente. Entendeu? Então, um paciente que eu vou atender que ele quer emagrecer, e aí sempre ele vem com aquela queixa principal, né? E aí eu vou avaliar como que está o intestino, como que está o sono dele, como que está a parte circulatória, porque às vezes ele tem pressão alta e diabetes. Tá? Então, um paciente com obesidade, ele não tem só obesidade, ele tem muitas outras doenças, entendeu? Então, quando eu vou tratar, e tudo é inflamação, né? Tudo isso causa um processo inflamatório. E aí, leva ao quê? A baixa autoestima do paciente. Então, nós precisamos fazer com que esse paciente, primeiro, ele tenha, e aí eu falo para ele, agradeço ele por ele ter vindo, né, buscar esse tratamento, porque só dele ter vindo é sinal que ele está vendo a importância. Essa iniciativa tem que partir da própria pessoa, né? Tem que saber. E o emagrecimento em si, Agnello, eu tenho muita propriedade de falar, porque eu emagreci 34 quilos só com reeducação alimentar e com a planta como o coração dos pilares do emagrecimento. E dentro desse pacote de orientação envolve também a questão alimentar? Sim, 5 pilares do emagrecimento. Sim, vamos lá. Atenção, pare tudo que você está fazendo. Eu vivenciei isso durante 3 anos. Primeiro, a fé. A fé. Ótimo, gostei. Porque se eu não tiver querendo ter uma melhor conexão comigo mesmo, e eu sou imagem e semelhança de Deus. E eu preciso cuidar de mim, isso eu preciso está em Gênesis capítulo 1, verso 26. Então, a primeira coisa é fé, né? E pedir a ajuda de Deus para que você consiga, né, enxergar ali uma melhora para a sua existência. Você tem uma missão nesse mundo, né?
E para você viver bem, você precisa estar bem com você. Segundo, a alimentação. E aí, eu falo que as plantas entram em todos, tá? Eu vou ir lá, depois eu volto. Certo. Atividade física. Atividade tá? física. A motivação. Certo. E as plantas medicinais. Certo. São 5. A planta medicinal, ela vai fazer essa conexão com Deus, vai te dar mais... você vai estar ali vendo, né? Que a planta, ela tem uma conexão forte. Só de você ter... E eu prescrevo, inclusive, até o jardim medicinal, tá? Por quê? Porque o jardim medicinal é terapêutico. Além de você ter a planta acessível, você também vê aqui, ó, nessa flor. Você consegue ver um ser humano criando uma flor perfeita dessa aí, Agnello? Não existe, não é? Eu acredito no criacionismo. Sim. Acredito muito que tudo foi criado pelo poder de um Deus tremendo, poderoso. Todo poderoso. Poderoso. Né? E aí, nós precisamos buscar nas plantas medicinais os bioativos que vão estar me dando essa disposição para eu fazer uma atividade física, né? Porque nós temos as plantas ricas estimulantes que eu preciso tomar na parte da manhã, né? Por exemplo, o chá verde, o hibisco, o gengibre, o próprio chamate. É uma das plantas, assim, carro-chefe do emagrecimento, sabia? É verdade. O chamate. E é tão simples, toma tão comum, 10 horas né? da manhã sem açúcar, tá, gente? Você não sente fome, Agnello? Gente, olha, você vai poder usufruir de todo esse conhecimento entrando em contato com a doutora Isa através das suas redes sociais. Eu posso passar meu WhatsApp também? Claro, pode, claro. Pode falar aí, né, com a minha secretária no telefone WhatsApp 65 9911 1500. 659 9911 1500. Maria Fernanda. Isso aí, tá aí. Daqui a pouco. E no Instagram, no direct, eu mesmo respondo. Isso, daqui a pouco a produção vai colocar o telefone para nós, por gentileza, né? 659 9911 1500. Doutora Isa, o que a senhora está. Por favor, eu queria que a senhora terminasse aí. A senhora falou do primeiro passo, o segundo. Atividade física, por quê? A própria atividade física, ela libera neurotransmissores importantes para nós, né? A serotonina, a dopamina, a adrenalina, né? Que são essenciais para o nosso organismo e até para que a gente possa estar queimando mais, tendo mais produtividade, né? A motivação, porque se eu não tenho a alegria, a felicidade, eu não tenho ânimo de viver. Não é? Então, a motivação eu preciso buscar. E aí a gente recomenda para o paciente que quer emagrecer, assistir vídeos de outras pessoas que já emagreceram 80 quilos, né? Porque a pessoa, quando ela quer emagrecer, ela acha que ela não é capaz de emagrecer nem 1 quilo, né? E aí a gente vê aí pessoas que emagreceram 80 quilos. Então, é possível, né? E o quinto é a própria planta, que a gente tem a planta aí para tirar fome, né, para queimar mais rápido, para diminuir a absorção. Inclusive a castanha da bucaiúva, ela emagrece. Por quê? Ela te dá uma saciedade, melhora o intestino, melhora o sistema digestivo. Então o paciente vai ter aí um arsenal de plantas que estarão auxiliando no aceleramento da queima de gordura. Bem, nós já falamos sobre o poder das plantas na cura da impotência sexual masculina e feminina, que é um assunto muito sério, muito importante. A gente até brincou aqui, mas é um assunto muito sério, que precisa ser discutido. E tem mulheres mulheres e homens que acham que não... Né? E aí fica usando sintéticos que causam efeitos terríveis. E nós temos visto aí, inclusive, casos de morte, né? No Viagra, o azulzinho, pelo excesso do uso do produto químico, né? Sim. Falamos sobre essa questão da obesidade, eu acho que é um assunto muito mais profundo, muito mais amplo, depende de pessoa para pessoa, né? Sim. E agora essa questão da ansiedade, depressão, angústia, isso é um outro problema gravíssimo. Que pode levar ao vício de álcool, droga, tabagismo, né? E muitas coisas mais, né? E que tem causado um verdadeiro sofrimento e drama nas famílias. Sim. Onde as plantas medicinais podem atuar como um elemento primordial para resolver esses problemas. Eu vou dar aqui duas plantas que é de fácil acesso aí da população. Uma delas substitui o Rivotril, tá?
O Rivotril, que é um ansiolítico aí, um medicamento poderoso, fortíssimo, né? Fortíssimo. Rivotril, diazepam, é a nossa passiflora, a maracujá, sabia? Maracujá. Maracujá. Só que tem um grande segredo. Não é o fruto. O fruto do maracujá. É a folha. A folha do maracujá. A folha. Então, se você utiliza maracujá achando que vai ter um resultado bom aí para dormir e não tem, aí você vai ficar xingando as plantas porque não funciona. Não funciona mesmo, porque o metabólito ativo, né, o flavonoide poderoso que vai estar estimulando o seu sono é a folha. Você pode fazer o chá, que você pode encontrar a folha aí no supermercado, em ervanaria, mas na drogaria nós temos em cápsula e também o xarope. A maracujina também está inserida dentro desse pacote também? A maracujina é um fitoterápico industrializado que né, com o princípio ativo a passiflora. Gente, olha, eu acho que é importante deixar assim, carimbado aqui, é que o uso das plantas medicinais, ela precisa ter uma orientação. Precisa. Uhum. Não pode sair usando de qualquer jeito. Isso já está mais que provado, né? Não pode ir pegando qualquer planta, colocando dentro de uma vasilha, um recipiente com água e ferver. Não é assim, não é. Precisa saber uma dosagem certa, de fato, se aquela planta é necessária, é a planta ideal né? Para poder promover a cura que precisa. Porque nós temos o hábito, pela falta de conhecimento, pela ignorância, de ir pegando uma planta que alguém indica e vai enchendo lá e coloca e vai fervendo e fazendo. Inclusive, Agnello, eu quero fazer um alerta aqui, né? Que plantas ansiolíticas, que são as plantas que ajudam a melhorar o sono, elas também podem ter ação antiviral, imunoestimulante e até anticancerígena. Olha que interessante, né? Então, quando eu atendo um paciente, eu faço toda essa analogia, né? Por que esse paciente tá com esse vírus? Eu já tratei casos de herpes genital, gonorreia, né? Com plantas ansiolíticas com resultados, assim, surpreendentes. Gente, olha, a gente percebe claramente, conversando com a senhora, doutora Isa, que esse assunto, ele é tão extraordinário, ele é tão impressionante. Eu ficaria umas 10 horas falando. E eu gostei muito quando a senhora disse que tudo isso está à nossa disposição. E nós estamos dentro de um estado que oferece todas essas possibilidades para nós. Né? Nós nos impressionamos muito com os povos indígenas, porque eles sabem utilizar muito dessas plantas medicinais. E eu estava assistindo um documentário certa vez, eles utilizando plantas, eu não me recordo qual é agora, porque eu não gravei, na cura de pessoas picadas por animais peçonhentos, venenos poderosíssimos que matam muitas pessoas, e eles utilizam plantas para poder curar, porque lá no meio da selva não tem soro antiofídico. Tem muito. Né? Então eu fico assim imaginando como que nós, se tivéssemos esse conhecimento, poderíamos estar muito melhor, doutora Isa. O meu sonho, sabe o que é, Agnello? Compartilhe conosco. É ter um laboratório de fitoterápico no Brasil. E não precisa Nós não temos isso ainda? Não precisa ser... O Instituto Butantan, por exemplo, esses grandes institutos de pesquisas, não tem isso? Não tem. Eles estudam só... uma planta, uma ação de uma planta em determinada doença. Cidades como Curitiba, estado como Paraná, região sudeste como Rio de Janeiro. Público, não. Público não. Particular tem. Né? Nós temos vários laboratórios particulares, né? Mas eu falo público, né? Que pudesse ser disponibilizado a um preço muito mais em conta, né? Ou gratuito, né, para a população, ou até mesmo um instituto que pudesse estar criando, né, uma produção mais acessível à população. Porque a população, ela não tem o acesso que poderia ter, né, como a gente tem aí nas políticas disponíveis. Dias atrás, uma discussão muito grande girava em torno da nossa Amazônia, onde a Europa e os países orientais tentam de todas as maneiras, eu vou dizer aqui abertamente, ter um acesso e um controle sobre tudo que tem lá. Em especial por conta exatamente da riqueza nativa. Vegetal, animal e mineral. Da riqueza vegetal, né, que nós temos lá.
As plantas são algo que eles se interessam demais. Né? E tudo exatamente para serem utilizados em favor da cura humana. Os grandes laboratórios estão investindo milhões de dólares. Exportando toda essa riqueza. E nós não temos isso, infelizmente, sendo discutido a nível de Brasil. Né? Então fica um alerta aí para o Congresso Nacional, para as nossas autoridades, em poder discutir isso. Eu participei de um simpósio aqui na Assembleia sobre as ODS, né? E eu apresentei na minha palestra que a planta medicinal, ela pode contribuir com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente não ouve nem citar nos objetivos as plantas medicinais. Doutora Isa, olha, nosso tempo passou rápido. Nós precisamos... mais encontros, né? Mais programas. Terminar essa entrevista, dar uma pausa para ela, mas eu quero trazê-la novamente para nós avançarmos ainda mais e trazermos muito mais detalhes. Muito obrigado pela sua presença nessa noite. É sempre uma honra poder estar aqui, né, compartilhando o meu conhecimento, divulgando para a população que está cansada de usar medicamentos sintéticos sem resolver aí o seu problema, gastando dinheiro, né, e sem saber o caminho, a luz no final do túnel. Então, quero disponibilizar aí o meu contato, né? O meu Instagram, doutora.isafito, e o 66999111500. Estamos aí à disposição. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Nós chegamos ao fim de mais um programa Agnello Corbellino, seu talk show de negócios da televisão mato-grossense, entrevistando essa pessoa simpaticíssima, a doutora Isanete Geraldine Costa Bieschi, ela que é a presidente do Instituto do Saber Ativo, especialista em plantas medicinais. Eu espero que você tenha apreciado o assunto e espero também poder encontrá-lo no próximo programa. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Shalom. Com o Cuiabá das Águas, a Bíblia vai cuidar dos córregos, das nascentes e dos rios Cuiabá e Coixipó.